Bom dia, senhor presidente. Os encaminhamentos, né, que tiramos na Comissão Terra e Água, na qual hoje teremos, né, convidados para apreciação do relatório de direito a existir e ser quilombola e a violação dos direitos à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado no caso do licenciamento da BR 386 no Rio Grande do Sul, Morada da Paz. E também a apreciação da recomendação ao Instituto do Meio Ambiente, IBAMA, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a Fundação Cultural Palmares, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANT, ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios afetados direta ou indiretamente pelas obras de ampliação da rodovia federal BR-386 no Rio Grande do Sul. E apresenta aos Ministério Público Estadual e Federal sobre providências para a garantia dos direitos humanos, em especial ao direito à consulta prévia e informada e de boa-fé da comunidade quilombola Morada da Paz, território de Mãe Preta, e demais comunidades quilombolas, indígenas ou populações tradicionais cujos territórios se encontrem na área de influência do projeto e obras de ampliação da referida rodoviária. As convidadas, Lúcia Ortiz, amigo da Terra Brasil, desculpa o nome bem difícil, Achoa Baiala Ayala, Comunidade Morada da Paz. Bem-vinda, Lúcia. Pode apresentar os relatórios para nós? Bom dia, gratidão, conselheira Sandra, bom dia, presidente, a todas as conselheiras, conselheiros aqui presentes. Eu peço a licença de todas as autoridades que nos orientam, que nos escutam no dia de hoje. Em nome da Amigos da Terra Brasil e também do OLMA, que são membros da Comissão Terra e Água, e que receberam, então, a denúncia que foi apresentada na Comissão Terra e Água no dia 1º de março desse ano, de 2021, se, então, incumbiram, né, Amigos da Terra e OLMA, da relatoria do caso, e este relatório, então, foi produzido com as mãos, com a participação em todas as etapas do processo, com a comunidade Morada da Paz e entidades apoiadoras, a partir de um processo de oitiva, de encontros e consultas com comunidades também atingidas no entorno e sobretudo, no território de Mãe Preta. É uma comunidade quilombola que é reconhecida pela Fundação e certificada pela Fundação Palmares no ano de 2016 e que ela está situada a menos de 400 metros do eixo principal da rodovia BR-386 no Rio Grande do Sul, que vai de Carazinho a Canoas, né, uma extensão de mais de 230 quilômetros. E essa comunidade, então, está localizada às margens da rodovia, inclusive num trecho da rodovia que, posteriormente, se teve a informação que será um trecho, além de duplicado, ampliado, com a construção de vias marginais. Então, existe um risco bastante grande, também não informado, inclusive, de desapropriação ou de impactos diretos sobre a comunidade. Apesar de que a comunidade, então, é reconhecida desde 2016 e que o processo de licenciamento do IBAMA tem iniciado em 2017, considerando, né, as normativas vigentes e a necessidade de consulta e de instar a Fundação Palmares e comunicar as comunidades atingidas pelo processo de licenciamento, a comunidade quilombola Morada da Paz foi
contactada sobre o processo de licenciamento somente após a emissão da licença prévia, que foi no ano de 2020. Então, no ano de 2021, a comunidade, então, estabeleceu o seu próprio processo no seu tempo de construção, né, primeiro do entendimento do procedimento do licenciamento ambiental, reivindicando seus direitos de ser e existir, que já estavam sendo afetados por essa invasão, digamos assim, dos procedimentos do licenciamento, exigindo, né, uma celeridade no acolhimento, na aceitação do chamado estudo de componente quilombola, que em nada se substitui ou constitui, né, de fato, aquilo que a Constituição brasileira reconhece e recomenda com relação ao direito das comunidades povos tradicionais, que é o respeito à Convenção 69 da OIT e a direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé dentro dos processos de licenciamento. Então, com base nesse relatório, consta a linha do tempo do processo construído pela comunidade, desde que foi contactada, constam os ritos, os documentos do processo de licenciamento, constam também registros das atas dos encontros e dos testemunhos, né, e também dos ofícios trocados com a empresa e com o IBAMA. Eu acho que, para não gastar muito mais tempo, eu acho que a gente precisa passar para a apresentação da recomendação, que ela foi construída a partir da apresentação do relatório na 32ª reunião da comissão, que foi no dia 2 de setembro. A partir daí, né, e quero também agradecer as colaborações, contribuições de toda a comissão, em especial do conselheiro Marcelo Chaurel, para a redação dessas recomendações. Agora já está na tela, então, esta minuta de recomendação, né? Então, considerando as legislações vigentes, considerando as instâncias que prevêem essa consulta, que deve ser antecedente aos atos administrativos, né? Considerando também que, apesar de que, e acho que isso é um ponto central, assim, que nos levou a essa construção, que apesar da retirada de funções e atribuições da Fundação Cultural Palmares ter se dado posterior à emissão desse processo, dessa início do processo e de licenciamento dessa rodovia federal, isso não pode, esse vácuo institucional que foi criado não pode ser utilizado como justificativa para continuidade da violação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais quilombolas atingidos por grandes empreendimentos. Então, nós entendemos que essa recomendação para esse caso específico também deve ser de benefício em benefício a demais comunidades que, infelizmente, em todo o Brasil estão sofrendo, né, com a violação e os atropelos dos processos de licenciamento. Então, ela recomenda ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Renováveis, o IBAMA, que revogue a licença prévia do empreendimento de ampliação da BR, até que todas as comunidades quilombolas e povos indígenas atingidos tenham garantido seu direito à consulta livre, prévia e informada de boa-fé, com base nos seus protocolos próprios de consulta e com as implicações deles decorrentes. E que se abstenha, então, de conceder a licença de instalação LI, devendo estimular e acompanhar o processo de consulta, tendo como objeto a totalidade do empreendimento, que inclui o licenciamento de eventuais desdobramentos, sendo certo que esse procedimento de consulta deve ocorrer de acordo com os protocolos autônomos, comunitários ou outros instrumentos similares forjados e apresentados pelas comunidades impactadas, afetadas ou atingidas. Ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária e a Fundação Cultural Palmares, recomenda que, uma vez tendo ocorrido que atribuições originárias dessa última foram repassadas ao primeiro e que este revise e informe
os órgãos licenciadores competentes no procedimento de licenciamento dos empreendimentos que se relacionam direta ou indiretamente a processos de reconhecimento dos territórios quilombolas, outorga a vida via Fundação Cultural Palmares ou em análise, independentemente da fase de tramitação dos processos de titulação de terras, porque, enfim, não é só porque as competências do INCRA com relação à questão da outorga das terras não estejam sendo consideradas também, né, nos casos, inclusive pela atual conjuntura, né, das funções destes órgãos, que o INCRA, então, não tenha que estar levando adiante essas atribuições que anteriormente eram da Fundação Cultural Palmares. Então, recomenda à Agência de Transportes Terrestres, ao Estado do Rio Grande do Sul e municípios, que os mesmos respeitem os direitos constitucionais, as normas e procedimentos estabelecidos pelas comunidades e seus protocolos comunitários e autônomos de consulta, de modo de ser e de viver, ou outros documentos por eles elaborados no tocante ao desenvolvimento do projeto de duplicação e ampliação da BR. E mais para baixo, e representa, por fim, aos Ministérios Públicos Estadual e Federal do Rio Grande do Sul que recebam a denúncia e apoiem iniciativas da comunidade quilombola Morada da Paz no sentido de exigir a revogação da licença prévia ao empreendimento de ampliação da BR, até que todas as comunidades e povos tradicionais e indígenas atingidos tenham garantido seu direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, com base na implementação dos seus protocolos próprios de consulta, à luz, mas não só, do fixado nesta resolução 230 do Conselho Nacional do Ministério Público, que também reforça essa competência, essa necessidade de que tanto as comunidades no entorno em processos atingidas por processos de licenciamento de grandes empreendimentos, como os órgãos competentes sejam de fato informados como não ocorreu neste caso específico com relação à comunidade Morada da Paz. A gente tem também prevista, a gente está com a participação da comunidade da Yaxodã, Abeyala, da Compaz, território de Mãe Preta. Não sei se cabe a mim ou devolver a palavra à conselheira Sandra, ao presidente, mas nós gostaríamos de ouvi-la também, nesse caso, para reforçar essas recomendações. Pedimos que ela já se manifeste diretamente, Lúcia. Por gentileza. De imigrantes e solicitantes de asilo na fronteira dos Estados Unidos. Peço a bênção da comunidade quilombola Morada da Paz, ao Conselho de Iase Bada na Sangue, a minha Ziase, meu Baba, que está agora aqui presente, a todos que fazem parte desse território, a Iaô, Sentinela, Labê, Bolonã, que se encontra, para que o meu axé de fala e de escuta possa ser de respeito e serenidade. Axé. Axé. Eu sou Yaxodã Abiayala, Yalaxé da nação Muzungue, Sangoma da Casa da Sétima Ordem, zeladora e protetora da comunidade quilombola Morada da Paz, território de Mãe Preta. E eu venho aqui nesse momento, com o meu axé de fala, em nome do meu povo, compartilhar com vocês a reivindicação pelo respeito ao direito de ser e existir, violado ao longo de muitas e muitas décadas e acirrado, sobretudo, nos últimos tempos, diante desse estado de coisas que nós estamos vivendo como povos de terreiro, como povos de matriz africana, como povos quilombola, como povos indígenas. Em meu nome, em nome da Morada da Paz, e é por isso que esse berrante soou. Eu sou Yaxodã Abiayala, e esse berrante soou
para chamar a divindade do vento, Eparrei Ansan, para que ela possa auxiliar a fazer com que a minha fala possa ecoar no coração de vocês. Nós estamos sendo atingidos já na manifestação dos nossos irmãos sonhos, no temor de sermos retirados das nossas terras, do temor de sermos invadidos e ameaçados dentro das nossas terras, em especial, neste momento, pela ampliação da BR-386. Mas a nossa luta é na direção da violação do direito de ser e existir, propagado pelo Estado brasileiro, que tem inúmeras ferramentas e inúmeros tentáculos que são utilizados para nos eliminar dessa história. Então, tudo que nós colocamos neste relato foi construído por filhos e filhas de Mãe Preta, espalhados por todo o território nacional. Filhos e filhas que aprenderam a ler e a escrever a nossa história. Nenhuma palavra colocada na pele de papel foi colocada sem nós. Tudo que está colocado neste documento, que está nas mãos de vocês, é com nós e por nós. Nós gostamos muito daquilo que nos constitui, mas muito mais do que a palavra gostar significa, é a existência do nosso direito de ser e estar no mundo neste tempo. Nós pedimos, nesse momento, às divindades, e evocamos a vocês a responsabilidade por esta recomendação, que como um rastilho de fundanga, como um rastilho de pólvora, irá acionar outras ações na direção da declaração de enfrentamento a toda essa situação que nós estamos vivendo. O nosso berrante soa porque agora, aqui na frente de vocês, aparece 3, 4 pessoas. Mas é para avisar a todo o território que nós estamos num campo de guerra. E agora, nesse momento, nós estamos guerreando. Só que a nossa guerra, nesse momento, é em busca de aliados. É por ter aliados que compreendam que tem portas que só se abrem pelo lado de dentro. E que aí, onde os senhores e as senhoras estão, vocês podem fazer, sim, a diferença para manutenção, defesa e garantia dos direitos de mulheres negras, homens negros, de pessoas. E isso tem a ver, muito a ver, com o nosso protocolo de consulta prévia livre e informada e de boa-fé, aonde lá está colocado que nesse território que nós habitamos, o nosso povo pedra, o nosso povo em pé, o nosso povo água, o nosso povo terra, o nosso povo sonhos, e também estão lutando e guerreando conosco. Nós não andamos sós. E por sermos um território majoritariamente feminino, a noite não fecha os olhos das mulheres. Eu sou Yaxodã Abiayala, e a Alaxé da nação Muzungue. E invoco, nesse momento, que as chaves que vocês representam possam, mais do que abrir portas, possam garantir que o vento da liberdade, do direito de ser e existir, ecoe por todos os pagos desse continente, desse tempo, dessa era. Assim falei. Gratidão. Gratidão, Lúcia das Águas, filha de Mãe Preta, e a todos que estão agora, nesse momento, nos escutando. Axé. 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 Que coisa linda, Sandra. Maravilhoso, né? A fala do povo, né? Pedindo clamor. É isso que a gente está tentando fazer, né? Aqui. Esse conselho é a mãe do povo. Presidente, então, gostaríamos de colocar em votação agora, agradecendo a Lúcia e a Yaxodã pela sua manifestação, o relatório e a recomendação.
Obrigado, Sandra. Obrigado, Leandro. Obrigado às representações da comunidade. Então, apresentada aí com o devido relato, eu pergunto se a gente pode fazer por aclamação a votação do relatório e da recomendação. Acho que não há. Da minha parte, sim, presidente. Penso eu que não há. Da minha parte também, presidente. O que opor. Não havendo registro de interesse de abstenção ou de oposição à recomendação, tá? Fica aprovada por aclamação. A Secretaria Executiva fará o devido registro na ata, obviamente, e no chat quanto a isso. Mais uma vez, agradecendo, em muito especial à comunidade pela presença, eu devolvo a palavra à coordenação da comissão. Presidente, fazer o registro, né? A primeira vez que a gente tem uma participação direta do Quilombo, né? De uma liderança, de uma representante, de uma guardiã. Fora a Sandra, né, patriota, que sempre está aqui dentro do quilombo dela, mas também no nosso quilombo aqui. Sandra carrega o quilombo com ela, mas hoje o quilombo veio até a gente sem a gente sair do lugar que está. Exatamente, patriota, é isso. É o povo participando. Muito obrigado, Obrigado, comunidade. Obrigado, comunidade. Obrigado.